Bom, pessoal, então, continuando o estudo das funções orgânicas, seguindo aquela lógica nossa, né? Ver os exemplos, o conceito, as regras de nomenclatura, a estrutura e as propriedades físicas. Vai ser dessa forma que a gente vai discutir aqui as principais funções orgânicas. Não vai dar tempo da gente ver todas, né? O calendário está muito apertado para a gente, mas vamos focar aqui nas principais. A próxima função importante da gente estudar, gente, é a função álcool, tá? A função álcool, ela aparece toda vez que a gente tem a retirada de um hidrogênio do hidrocarboneto, né? A retirada teórica, lógico, e no lugar de um dos hidrogênios a gente tem pelo menos uma hidroxila. Pelo menos, tá? Olha aqui, essa estrutura, nós temos aqui dois carbonos, et, só ligação simples entre carbonos, an, e aqui uma hidroxila, indicando o álcool. Olha só, terminado em ol, esse aqui é o etanol, talvez o álcool mais famoso, né? Mais conhecido. Quando fala assim, álcool, se chegar no posto, eu quero R$100 de álcool. Pode ser uma classe infinita de álcool, né? Mas o frentista sabe que você está pedindo etanol para ele, né? E é justamente o que ele tem disponível ali. Mas tem outros tipos de álcool. Por exemplo, olha aqui um tipo de álcool. Saindo hidrogênio, entrando hidroxila. Aqui a gente tem a glicerina, que é um triol. Qual que é o nome certo, correto dele? Aí vocês já sabem as regrinhas de nomenclatura, né? 3 carbonos é prop, certo? Aí só tem ligação simples entre carbonos, a gente bota o an. Como eu tenho 3 hidroxilas em carbonos diferentes, né? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, eu vou mostrar onde que está isso aí, ó. 1,2, 3 triol, certo? Para mostrar que cada hidroxila está num carbono diferente. Então essas regrinhas continuam valendo, a lógica é muito parecida, só que agora começa a aparecer uma coisa diferente no nome, né? Que é o sufixo. A gente estava trabalhando só com compostos que terminavam em O de hidrocarboneto, inclusive os haletos. Então é isso. A cadeia principal na escolha, as regrinhas aqui que a gente vai seguir, ela tem que ter essa hidroxila, que é o grupo funcional que vai identificar o álcool. Essa hidroxila vai ter que receber o menor número, tá? E o sufixo ol vai indicar, precedido da numeração, indicando a posição, indicando essa função orgânica, ok? Então, a escolha da cadeia principal é aquela cadeia que contém a hidroxila. Então, a gente tem aqui, ó, carbono 1, carbono 2, 3, 4 e carbono 5. E aí a gente continua, né? Identifica o substituinte. Aqui no carbono 4 a gente tem um grupo metil. Então, o nome dele só pode ser 4-metil. O substituinte lá no carbono 4, né? 4-metil. A cadeia principal tem 5 carbonos but. Já identifiquei que a minha cadeia principal... But não, gente, desculpa. São 5 carbonos, né? Às vezes a gente vai fazendo esse negócio rápido e acaba vacilando, ó. São 5 carbonos pente, né? 1, 2, 3, 4, 5 pente. Identifiquei que a cadeia principal tem 5 carbonos. Aí o próximo quesito que eu tenho que olhar é se a cadeia principal tem ligação simples dupla ou tripla. Aqui é somente ligações simples. Somente ligações simples. O álcool, né, hidroxila, está aqui no carbono 2. Então eu vou indicar agora que lá no carbono 2 a gente tem um álcool que é representado, uma hidroxila representada por esse sufixo ol, certo? De álcool. Então, 4-metil-pentan 2-ol. Antigamente o pessoal fala 4-metil-2-pentanol, né? Mas a forma correta é essa, fica mais organizado o nome, né? Se você não tem o álcool como a função principal e você vai usar essa hidroxila como um substituinte, o nome dela vai ser hidroxi, tá? Olha esse exemplo aqui, a gente ainda não viu essa função orgânica,
né? Mas vocês já têm condições de perceber que isso aqui é uma coisa diferente que a gente ainda não trabalhou, né? Mas toda vez que tiver esse grupo C-O-H, isso aqui é uma função que chama aldeído. O nome de um aldeído termina em al. E ele você não precisa mostrar o número dele, porque ele sempre está na ponta da cadeia. Então a gente tem aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Então no nome a gente não indica a posição, ok? Porque sempre ele tem que estar na extremidade, porque ele tem que ter essa estrutura, C-O-H. E aqui o resto da cadeia, certo? Então ele está sempre nas pontas. É isso, né? Dessa forma, o aldeído é a função aqui principal, né? E a hidroxila é como se fosse um substituinte. Então, olha aqui o nome dela, 3-hidroxi. 3-hidroxi. Aí eu vou puxar aqui o hífen. São 4 carbonos but. Só ligação simples entre carbonos, essa ligação dupla carbono-oxigênio, cuidado, né? Só ligação simples an. É um aldeído, termina em al. Então, 3-hidroxibutanal, ok? Então, se tiver nessa forma de substituinte, ela recebe esse nome aqui, ó, hidroxi. Tranquilo? Álcool simples, aí o PAC aceita os nomes triviais, que são os nomes comuns. Aqui, ó. Esse álcool aqui, por exemplo, qual que é o nome oficial dele? O nome oficial é met, um carbono, né? Só ligação simples an. É um álcool que termina em ol, metanol. Esse é o nome oficial. Mas esse grupo aqui vocês são acostumados a chamar ele de metil. Então você pode também chamar ele de álcool metílico. Certo? E esse aqui, agora vocês já sabem, né? Carbono, 2 carbonos, esse aqui é o etanol. Eu também posso chamar de álcool etílico. Certo? Vamos ver esse aqui? 2, 3, 4. Esse aqui é o butanol. Por que eu não pus etanol? Porque se é só um OH, com certeza ele está no carbono 1. Né? Aqui eu não preciso mostrar nem aqui. Aqui tem a possibilidade de ter o butanol e o butan 2ol. Né? Tem essas duas possibilidades, por isso que eu indiquei aqui a posição. Butanol. Mas esse grupo aqui é o N-butila, né? N-butil. Então, eu também posso falar de álcool butílico. Se eu não falei nada, quer dizer que é o álcool de cadeia normal, ou álcool N-butílico. Esse grupo aqui com 4 carbonos e o álcool ligado ao carbono terciário, que é esse álcool aqui, né? Nesse caso, a gente identifica, né? A gente identifica como, se fosse falar assim, dá o nome oficial para ficar bonitinho, né? Aqui a gente teria o álcool metil, certo? Ó, o grupo metil está no carbono 2, necessariamente tem que estar no carbono 2 mesmo, né? Porque senão seria outro nome. No carbono 2 a gente tem o grupo metil, a cadeia principal com 3 carbonos, propan, e o álcool no carbono 2, propan 2. Bom, esse seria o nome oficial. E o nome usual, o nome trivial, seria álcool terc. Esse é o terc-butil, né? Álcool terc-butílico. Uma outra questão que eu não coloquei aqui nos slides é a classificação desses álcoois. Álcool ligado a carbono, hidroxila ligada a carbono primário é um álcool primário. Então esse álcool é um álcool primário, esse álcool é um álcool primário, esse aqui é um álcool primário, esse aqui é um álcool terciário.
Mesma classificação vale lá para os haletos. Fica com cuidado com isso, porque essa identificação também vai ser importante para a gente em Orgânica 2. Identificar um haleto como primário, como secundário, como terciário, identificar um álcool como primário, secundário e terciário. Vai ter exercício para vocês treinarem isso daí. Estrutura do álcool, a gente tem que sempre lembrar que ele guarda uma semelhança muito grande com a água, né? A gente tem na água o oxigênio ligado a 2 hidrogênios, no álcool a gente tem ligado a 1 hidrogênio a uma cadeia carbônica, certo? O ângulo da ligação, que é a ligação, a geometria angular, pares de elétrons livres no oxigênio, e isso daqui, essa ligação é a ligação polar, né? Ligação polar, o oxigênio com a carga parcial negativa e o carbono com uma carga parcial positiva. Então, olhando essa estrutura aqui também, eu percebo o seguinte: assemelha com a água, possui hidrogênio ligado ao oxigênio, tem a capacidade de formar interação intermolecular do tipo ligações de hidrogênio. Então, é esperado, sem ver as propriedades físicas, que os álcoois tenham temperatura de fusão e ebulição mais elevados por conta dessa interação intermolecular do tipo ligações de hidrogênio, certo? Uma questão importante da estrutura do álcool aqui é o comportamento dele como anfótero. O que significa isso? Que o álcool tem a capacidade de reagir como um ácido ou como uma base, ambos fracos, tá? Mas, olha aqui, ó, como um ácido, ele é ligeiramente, olha aqui, o metanol e a água, ligeiramente mais ácido que a água. Quanto menor o pKa, mais ácido é o composto, né? Então, olha aqui, ele é ligeiramente mais ácido que a água. E aí, se eu colocar em meio de uma base muito forte, olha aqui, o amideto de sódio, uma base extremamente forte, ela consegue retirar esse hidrogênio do álcool, tá? E aí, quando retira o hidrogênio e forma essa base conjugada do álcool, aí a gente teve a formação de um alcóxido, tá? Só não me lembro se é com 2O aqui, mas o alcóxido são bases extremamente fortes, certo? Então, olha aqui, o amideto pega o hidrogênio, retira, e a gente tem a formação dessa base extremamente forte, ok? Pode ser utilizada aí em diversas reações. Então, um ácido muito fraco, o álcool pode ser considerado um ácido muito fraco, que se reagir com uma base muito forte, ele gera então uma base conjugada extremamente forte também, né? E tá aqui essa base muito forte, gerando um ácido fraco. Ácido fraco gera uma base forte gera um ácido conjugado fraco. Se vocês não lembrarem disso de química geral, dá uma passadinha na teoria de Bronsted-Lore, muito importante aqui para a gente definir isso, né? Pessoal, então os álcoois ele tem esse leve caráter ácido, então a gente consegue remover esse hidrogênio dele usando uma base muito forte, certo? Isso aí é o principal. E esse sal aqui, derivado de um ácido, né? De um ácido fraco, ele tem uma característica de ser uma base muito forte. Então, posso utilizar ele para remover hidrogênio de outras estruturas ou ligar, fazer novas ligações orgânicas com ele, certo? Comportamento como base. Essa aqui é muito interessante, porque a ligação carbono-oxigênio é muito forte, difícil de ser quebrada, mas tem uma forma da gente catalisar essa quebra dessa ligação aqui, ó, que é o quê? Lembra que o oxigênio tem par de elétron livre? Esse par de elétron livre pode aceitar um próton. Por exemplo, o próton de um ácido. Ó, o H+, pode quebrar aqui, ó. Ele aceita esse próton, então reagiu como base, né? A teoria de Bronsted é isso. Ele recebe um próton, ele é uma base. Quem doa próton, nesse caso, o cloreto de hidrogênio doou um próton, ele é um ácido. E aí, a partir do momento que esse oxigênio está protonado, oxigênio com 3 ligações, ó, carga dele positiva, agora sim essa ligação está bem mais enfraquecida. Bem mais fácil da gente fazer a quebra dessa ligação. Então, ele reage tanto quanto o ácido,
em meio de uma base forte, e aqui ele reage como uma base em meio de ácido, tá? Recebendo esse próton é capaz, a gente consegue protonar o oxigênio lá da hidroxila dos álcoois. Isso é importantíssimo na hora de definir as reações de álcoois. Propriedade física, gente, mais uma vez, repetitivo de novo, né? Mas aqui eu tenho que lembrar que o álcool ele tem uma parte polar e uma parte da cadeia hidrocarbônica que é apolar. Se a gente aumenta a cadeia hidrocarbônica, é lógico que você vai estar aumentando a parte apolar da estrutura e vai diminuindo a solubilidade. Olha aqui, a solubilidade vai diminuindo à medida que essa cadeia carbônica, a cadeia hidrocarbônica vai aumentando. E a questão da temperatura de ebulição, aumentando a massa, é esperado que aumenta a polarizabilidade das nuvens eletrônicas e aumenta a temperatura de ebulição. Então, bem tranquila essa discussão, ela já é repetitiva, a gente já fez ela lá em hidrocarboneto, fez ela em haleto, está fazendo ela aqui em álcool, e é uma discussão, argumentos que a gente continua utilizando, certo? Dá uma olhada nesse desenho aqui, por exemplo, ó. Diferentes estruturas de álcool, aqui a gente tem a hidroxila. É lógico que se você for aumentando o tamanho dessa cadeia hidrocarbônica, o que acontece com a solubilidade? Ela vai, solubilidade em água, né? A solubilidade vai caindo. Por exemplo, chega nesse ponto aqui, ó, praticamente insolúvel em água. Então, por quê? Apenas uma região da molécula que interage com a água. O restante todo vai repelir, né, essas moléculas de água que são polares, ok? Então, em cima disso, a gente consegue aqui compreender, classificar os álcoois, dar nome, entender a estrutura dele, entender essas propriedades físicas, tá joia? E saber olhar para a molécula, identificar como um álcool, identificar a região onde está negativa, como que enfraquece a ligação, essa questão de o álcool ter condição de reagir como um ácido muito, muito fraco, ou como uma base fraca, tá? Isso é muito importante lá para a Orgânica 2. Então, por isso que eu estou chamando a atenção disso, dessa parte aqui do nosso conteúdo. Pessoal, então é isso. Vou aguardar a gente avançar um pouquinho mais no conteúdo para eu postar alguns exercícios dessa parte da matéria para vocês. Nada muito extenso, não, tá joia? Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula. Valeu demais!